Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha para mais uma Escola Bíblica Dominical. Estaremos comentando a lição de número 3, Ruth e Noemi entrelaçadas pelo amor. Esse que vos fala é o pastor Antônio Dias, somos aqui de Americana e peço a você, inscreva no canal, curta, comente, compartilhe, divulgue este canal para que possamos alcançar o maior número de pessoas. O texto básico da nossa lição está em Ruth no capítulo 1, versículos 6 a 8 e também dos versículos 14 até o versículo 19. E a palavra-chave é amor. O amor que uniu essas duas mulheres, nora e sogra, sogra e nora. Um relacionamento exemplar, um exemplo dado, um exemplo de vida a ser observado, estudado, imitado e praticado na sua essência. Aqui nós vemos a nossa lição no tópico 1, vai falar a proposta de Noemi. Pois bem, como já falamos em outras lições anteriores, o nome de Elimeleque, ele significa meu Deus é rei, porém ele não agiu como diz o seu nome. Aquela pessoa que confia em Deus, que acredita em Deus, que espera em Deus, não sairia jamais do lugar da bênção para se direcionar à terra da maldição, no caso Moabe. E vemos que Noemi significa graciosa, Malom, doença, Quilion, definhado ou aquele que enfraquece. Orfa significa pescoço e Ruth, amizade. As protagonistas, as pessoas protagonistas desse livro é Ruth, o nome principal, e Noemi. Noemi, Ruth, Ruth e Noemi. E por fim aparece Boaz, que é aquele que faz o trabalho da remissão. Ele redime a Noemi e também a Ruth e dá um nome a essas mulheres que estavam totalmente desamparadas. Aqui nós vemos, dentro desta lição, que Noemi, no momento de adversidade, no momento de grande provação, no momento que ela estava totalmente desesperançosa, ela ouve que Deus havia visitado a casa de pão, Belém, e dado pão outra vez ao seu povo. Ela, de uma forma resoluta, de uma forma determinada, ela se levanta para voltar para as suas origens. E a distância entre Moabe e Belém, de onde estava Noemi até onde estava a sua casa, onde estava ali as suas origens, Belém de Judá, era uma distância de mais de 100 quilômetros. Imagine isso há 4 mil anos, há 3 mil anos atrás. Como que era percorrido esse espaço, essa distância? E nós sabemos que não era fácil para ela. Se hoje, nos dias atuais, para deslocarmos daqui até uma cidade próxima, 20, 30 quilômetros a pé, nós vamos ter dificuldade. Mas ela, resoluta, determinada, ela disse: voltarei para Belém de Judá, porque lá o Senhor visitou o nosso povo e tornou a abastecer a casa com pão. E assim ela toma essa decisão. Na sua fragilidade, ela tirou forças. Ela tirou forças da sua fraqueza e ela determinou: eu vou voltar. Não tenho esposo, não tenho mais filho, com apenas as noras. E ela vem. E as noras a acompanham. Elas começam a sua jornada, caminhando com a sua sogra. Mas aí Noemi vai dizer a elas: voltai, filhas minhas. Porque ela disse, ainda que hoje, ela disse da sua idade, a dificuldade, ainda que ela tivesse um marido e pudesse gerar um filho, como que aquelas mulheres poderiam esperar os filhos crescerem para poder deles gerar outros filhos? Então ela mostra que a lei do levirato para ela e para com as suas noras não poderia ser cumprida. E assim ela diz: ficai, voltai para o vosso povo, voltai para os vossos deuses, ficai aí. E Orfa
que amava também a sua sogra, ela levanta a sua voz, ela chora pela segunda vez, abraça a sua sogra, beija a sua sogra e volta para trás. Porque ela não vislumbrava um caminho de sucesso. Ela não vislumbrava um caminho rumo ao desconhecido que pudesse trazer algum benefício, alguma vitória para si. Então ela decide ficar com o seu povo. Diferentemente de Orfa, Noemi apega-se com a sua sogra. Ela apega-se com a sua sogra e ali ela vai demonstrar o seu amor. Ela vai demonstrar o seu cuidado para com a sua sogra. E mostramos aqui ainda que Noemi, quando ela propõe, ela faz a proposta para a sua nora, ela exerce uma liderança, a verdadeira liderança, porque ela não foi apenas sogra, ela foi uma tutora, ela foi uma orientadora espiritual e para a vida para as suas noras. E Ruth aprendeu a lição. Ela certamente ouviu do Deus de Israel, ela ouviu do Deus de Noemi, o que Deus de Noemi havia feito para com o seu povo, né? O que Deus havia tirado do Egito, trazido à terra da promessa. Ela sabia das histórias que o Senhor Deus Todo-Poderoso havia feito para o povo de Israel, e Ruth creu naquilo que foi dito. Isso mostra que foi uma liderança. E o grande da liderança, de uma liderança bem-sucedida, não é obrigação, não é imposição, não é chantagem emocional, mas ela expôs a liberdade, deu a liberdade de escolha. Primeiro ela plantou a semente e deu a liberdade, seguir ou não seguir aquilo que estava semeado no coração. E Ruth demonstrou que o que estava semeado no seu coração era verdadeiro. Orfa volta para trás, volta para as suas origens, mas agora Ruth, ela escolhe prosseguir com a sua sogra. Ela escolhe e ela vê que naquele momento de dor, de adversidade e de fragilidade, ela poderia ser útil para a sua sogra. Aí nós vemos que neste momento, o que está reportado aqui no nosso texto, da nossa leitura em classe, nós vemos 7 pontos para serem observados. Primeiro ponto é que Noemi, ela vai dizer para as suas noras, ela vai colocar, olha só, ela vai colocar para as suas noras voltar e ficar no lugar da comodidade. Orfa obedece. Aí ela volta-se para Ruth e fala: vai após a tua cunhada, que voltou para o seu povo, voltou para os seus deuses. Aí Ruth, ela vai fazer a seguinte colocação para Noemi: não me instes, não me peça, não insista para que eu volte para trás. Ela passa uma palavra de convicção. E agora ela passa a demonstrar esta convicção que estava dentro de si. Ela começa a dizer: onde fores, irei eu. Não importa onde você vai, Noemi, eu estarei contigo. E ela vai dizer ainda: onde tu passares a noite, eu passarei contigo. O caminho tem perigo, tem adversidade, pode morrer no caminho, mas eu estou disposta a morrer juntamente contigo. Onde passares a noite é fria, mas eu passarei e serei ali contigo para te aquecer na madrugada, para estar contigo na noite. Ela vai dizer ainda: o teu povo, Noemi, é o meu povo. O teu povo é o meu povo. E acrescenta mais: o teu Deus, Noemi, a quarta coisa, o teu Deus é o meu Deus. E vai além ainda: aonde tu morreres, Noemi, eu também estou disposta a morrer do teu lado. E ela vai dizer: olha só,
onde tu morreres, morrerei eu, e ali, junto a ti, serei sepultada. E vai ainda a sexta coisa: somente a morte nos separará. Somente a morte, Noemi, pode me separar de ti. Isso mostrou uma convicção, mostrou uma determinação, mostrou uma renúncia, mostrou fidelidade, mostrou uma entrega total aos ensinos de Noemi. Porque Noemi, certamente, como diz Paulo, quando fala das mulheres, que elas mais velhas devem ensinar as mais novas. E certamente Noemi ensinou acerca do Deus de Israel. Certamente Noemi ensinou acerca do Deus Todo-Poderoso. E agora, Ruth, ela apanha esta palavra. Ela pega aquilo que recebera da sua sogra e coloca na sua vida prática. Coloca na sua vida prática. E ela demonstra uma fé inabalável. Ela mostra uma fé inabalável no Deus de Israel. Ela estava disposta a servir a esse Deus Todo-Poderoso. E além de mostrar a fé nesse Deus, ela demonstrou que havia recebido de Noemi algo bom. Acolheu e agora estava disposta a viver aquilo que de sua sogra ela havia recebido. E mais ainda, ela se colocou numa posição de submissão, de lealdade, de fidelidade e seguir os passos de sua sogra. Mostra aqui, nesse evento, destas duas mulheres, Noemi é a figura da igreja judaica. Nós já falamos isto nas aulas anteriores. Mas Noemi é a figura da igreja judaica. O evangelho começou entre os judeus. Nós falamos aqui que o Senhor escolheu os 12 apóstolos. A igreja, ela começou forte no meio do povo judeu. E aqui nós vemos que Noemi, ela tinha um marido que dizia: o meu Deus é rei. O nosso Deus, ele é rei, ele reina sobre as nossas vidas. E agora Noemi, ela é agraciada por esse Deus que reina sobre a sua vida. Elimeleque partiu, mas o reinado do Deus Todo-Poderoso, do Deus de Israel, continuou sobre a vida de Noemi. E agora ela transmite isso. Ela transmite isso para a sua nora. Por quê? Os seus filhos, que um era doente, outro enfraquecido. Isso mostra a fragilidade da fé dos judeus em Cristo Jesus. Aquele povo que experimentou, que presenciaram com os olhos as grandes maravilhas realizadas pelo Senhor Jesus durante o seu ministério. Aquelas pessoas que viram o morto voltar à vida, o cego abrir os olhos, o leproso ser curado, viu pessoas de todo tipo de enfermidade sendo curadas, sendo mudadas, sendo restauradas, milagres que somente o Messias poderia fazer, o Senhor Jesus Cristo fez. Aquele povo que colocou ramos sobre as ruas da cidade, tirava os seus próprios mantos e estendia pelas ruas por onde o Senhor haveria de passar na sua entrada triunfal em Jerusalém. E eles clamavam: hosanas das maiores alturas, bem-vindo, bem-aventurado, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Uma semana depois, no curso daquela semana, 4 dias depois, aquela multidão estava gritando diante do tribunal de Pilatos: crucificam, crucificam, crucificam. Havia no povo judeu
aquela esperança do Messias que havia se materializado. Mas agora, eles estavam tomados pela inveja, os grandes, os letrados, os escribas, os fariseus, a corte sacerdotal, a corte dos rabinos, dos teólogos, porque o Senhor Jesus não seguia os ensinos da Cabala, não seguia o Talmud, mas o Senhor, ele enfatizava a lei de Moisés, enfatizava os escritos, enfatizava os profetas. E agora, com o passar do tempo, aquele povo começaram a enfraquecer na fé, que estavam doentes. O Senhor veio para curá-los espiritualmente. Aí nós vemos que os filhos de Noemi era doença e também enfraquecido. Aponta para a realidade do povo judeu por ocasião do ministério terreno de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, esta Noemi, com o passar do tempo, uma alegoria, a igreja judaica, que começou a ser influenciada pelos ensinamentos da circuncisão, pelos ensinamentos da observância da lei de Moisés, e foram se afastando da graça. Porém, era uma figura de Noemi que não podia gerar, porque aqueles novos estavam vindo contaminados e não conseguiria levar a mensagem do Evangelho a todas as nações, como era o desejo do Senhor Jesus. Mas veio agora, ela olha para Ruth, a igreja gentílica nascente, aleluia, e Ruth, com o seu vigor, que não estava presa aos laços do passado, à história do passado, mas estava então vívida com a glória do presente, aquilo que o Messias havia realizado, a novidade do Evangelho. Ruth agora estava vivendo a novidade. Tudo que Noemi falou para ela era novidade, então ela quis viver a intensidade do Deus de Israel. Quando ela diz o teu povo é o meu povo, ela diz eu não estou olhando para o meu povo. O teu Deus é o meu Deus, porque agora eu creio num Deus que fez os céus e a terra. Eu creio naquilo que você ensina e naquilo que você vive. Assim foi a igreja gentílica. A igreja cresceu e fortaleceu, porque assim como Noemi não podia gerar, mas Ruth podia. E Boaz, a figura de Cristo, o remidor de Israel. Ele agora, Noemi já não tinha mais condições de gerar filho, mas Ruth estava no seu vigor. Assim foi a igreja gentílica, no vigor da sua fé nascente. E agora, o mundo conhece o Evangelho de Jesus Cristo, porque a Ruth, ela gerou, ela perseverou. E aqui, quando nós olhamos para esse pequeno livro que é lido na festa do Pentecostes, os livros são lidos nas festas judaicas, e este livro de Ruth é lido justamente na festa de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu e a igreja foi inaugurada, e muitos saíram dali batizados no Espírito Santo, falando em outras línguas. O Evangelho naquele dia agregou mais de 3.000 almas. Depois chegou a quase 5.000 almas. Depois veio a perseguição e o Evangelho esparramou pelo mundo. No capítulo 11 nós vemos o Evangelho em Antioquia. E nós vemos em Antioquia, no capítulo 11 de Atos, e no versículo 26, os do caminho, pela primeira vez foram chamados cristãos. A igreja nasceu, a igreja floresceu e tornou-se ali uma base missionária do primeiro século. Ruth, que era uma moabita, alheia a tudo, agora ela gera de Boaz. Ela dá à luz àquele que veio a gerar a Jessé, que veio a gerar a Davi, a linhagem messiânica. Deveria o seu filho ser contado na linhagem de Elimeleque,
mas não foi. Foi contado na linhagem de Boaz, porque dele veio o Messias esperado. Glórias a Deus. Assim nós vemos nesta lição que ela traz nesse pequeno livro. Ele traz profundos ensinamentos para nós. A renúncia de Ruth e o apego à sua sogra. Por amor, renúncia e fidelidade. Mostra que a palavra do Senhor, a graça do Senhor Jesus, ela alcança a todos. A graça do Senhor Jesus Cristo, ela alcança a todos. E mostra ainda que a amizade não é apenas de palavra. A amizade é colocada em prática. E esta amizade é o verdadeiro amor. Um grande amor em que uniu essas duas mulheres, Ruth e Noemi. Agora, os gentios ligados à casa judaica por Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim nós vamos mais adiante, seguindo nas próximas lições, com esses profundos ensinamentos, que faz-nos entender que o caminho do Senhor é mais alto do que os nossos caminhos. E o pensamento de Deus mais alto do que os nossos pensamentos. E hoje, assim como Ruth, nós podemos dizer: não instes para que te deixe ou me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Amém.